Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionista. O canal Conexão Nutricionista foi criado com o intuito de conectar nutricionistas de diferentes áreas, segmentos, com o intuito de agregar conhecimento a todos os nutricionistas e amantes da nutrição. Na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre fermentação natural e panificação. E para isso foi convidada a nutricionista Maria Célia, que gentilmente aceitou o convite. Olá, Maria Célia, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Eu agradeço, agradeço imensamente o convite por participar da Conexão Nutricionistas, né? É muito bom saber que a gente está aí rodeados de pessoas muito gabaritadas, né, na área de nutrição e que tanto contribui para a nutrição aqui no Brasil, né? Então, eu fico muito feliz desse convite, em especial da Conceição, né, que eu tenho realmente um carinho enorme. Ai, que ótimo. A gente ficou bastante feliz também com o seu aceite. Falando um pouquinho sobre a Maria Célia, ela é nutricionista, tem pós-graduação em nutrição funcional, trabalha com gerenciamento de produtos, fez marketing de alimentos, é docente e palestrante. Bastante coisa, hein, Maria Célia? Parabéns. É, bastante, porque assim, na verdade, são, ai meu Deus, sou obrigada a falar, 27 anos na área de nutrição. Bastante 27 anos. experiência e bastante amor na área. É isso que a É gente quer mesmo. muito amor, mas que fique bem claro que são É. 27 anos, porque eu fiz o técnico em nutrição primeiro, técnico em nutrição, aí comecei a trabalhar na área, né, no segundo ano de Sim. técnico em nutrição, aí não parei mais. Ah, tá ótimo. Maria Célia, como é que você começou a trabalhar na área de panificação? Como é que surgiu esse amor por panificação? Então, na verdade, eu trabalhava com fertilização, trabalhei 1 ano e meio com fertilização, atendendo pacientes dessa área, e trabalhei 6 anos com suplementação nutricional. A panificação, ela surgiu na área comercial. Então, eu fiquei 6 anos, em torno de 6 anos e meio, 7 anos, né? E uma multinacional na área comercial. E depois eu fui para uma outra multinacional e fiquei mais 3 anos na área comercial, todo voltado para panificação. Então, a experiência que eu comecei a adquirir em panificação foram em 3 áreas distintas, né? Primeiro, na área comercial, em duas grandes multinacionais, e era focado para o segmento específico de padarias de supermercados. E depois eu fiquei 5 anos, em torno de 5 anos, na área de marketing, focado em desenvolvimento de produtos, gerenciamento de produtos exclusivamente na área de panificação. E eu recebi nessa multinacional também a grande honra de representar a nutrição aqui no Brasil, né? Então, eu pude, além de fazer parte do time de marketing em panificação, também desenvolver produtos junto com a área de pesquisa e desenvolvimento e fazer educação nutricional dentro dessa empresa como embaixadora de nutrição, ou seja, a pessoa que representa a nutrição no Brasil. E depois eu fiquei 2 anos na área de treinamentos, né, onde eu pude também desenvolver e estar junto com panificação, onde eu tive o grande prazer de ter comigo o chefe Ângelo Pacheco. Então, nós éramos a dupla que fazíamos o treinamento, eu focada na parte teórica e o Ângelo literalmente fazendo mão na massa com funcionários da empresa. Ou seja, eu tenho 18 anos de panificação nesses segmentos que eu citei para você. Eu nunca fiz pão, propriamente dito, fiquei muito mais aí na área teórica de panificação. Correto. O pão é um alimento bem antigo, né? Ele é retratado na Bíblia. O que mudou na elaboração dos pães, né? Desde aquela época ao mundo de hoje, né? Nesse decorrer desses anos,
quais foram as principais mudanças no pão? Paulo, foi assim, acho que foi muito bacana você falar do pão, né, está sendo retratado na Bíblia, porque, então aí você vê que ele abrange, né, várias religiões, né, Verdade. independente da religião, então a gente tem aí a visão do pão e a aplicação do pão de formas diferentes, mas todas, para mim, de uma forma única, que é a união, né, então eu costumo dizer que o pão ele é um alimento de corpo e alma, né? Assim, o pão, ele alimenta, ele nutre, então, e também ele consegue identificar várias nações, né? Porque eu tenho aí, quando a gente fala em pão, por exemplo, eu falo croissant. Quando a gente fala croissant, quando a gente fala baguete, a gente se remete automaticamente à França, né? Então, quando a gente se refere ao pão, eu não tenho só a religião, mas eu tenho também diretamente a identidade de um povo, né? Agora, o que mudou com tudo isso, né? Com o passar dos anos que a gente cita em pesquisas, né? Pesquisando muito sobre a panificação, a gente encontra a história do pão sendo relatada há 4.000 anos antes de Cristo. Inclusive, em 2018, saiu uma matéria com um pesquisador da Universidade de Copenhague que o pão não surgiu há 4.000 anos antes de Cristo, mas ele deve ter surgido aí um pouco mais de 13.000 anos, né? Então, a gente percebe que quanto mais os nossos pesquisadores estudam a existência do pão, a gente consegue entender que ele vem cada vez mais antigo na civilização, né? Então, a civilização, sim, o pão existe, e se não fosse o pão, a gente, pelo que diz as histórias, né, e os estudos de forma geral, sem o pão não existiria a civilização que nós somos hoje. Então, antigamente, nós tínhamos os primeiros pães, eles surgem aí como grãos e argila, né? Colocados, assados em pedra, e aí o tempo vai passando e a gente vai tendo muito aí as histórias que mostram que o tipo da farinha, a cor do pão propriamente dito, ele dizia a que sociedade as pessoas eram atreladas. Então, os pães de farinha branca, ele era direcionado para os senhores, né, para a classe rica, né? Agora, os pães que hoje, né, que são os pães integrais de farinha mais escura, eram as pessoas mais simples, mais humildes que consumiam. Olha só, assim, a contradição que tem, porque hoje a gente busca, independente, né, do grau de classificação social que a gente esteja inserido, todos queremos pães integrais, justamente pela condição aí de minerais, de vitaminas, de fibras que ele entrega. E isso acaba que o tempo vai passando, né? O tempo vai passando. Então, antigamente, acho que não muito antigamente, na época dos nossos avós, né? O pão, ele era uma questão de paciência, né, de amor. Então, as famílias faziam seus pães em casa. Os avós, eu digo isso em torno assim dos nossos avós, até mesmo das nossas mães. Então, é um alimento muito afetivo, porque de fato a gente lembra, né, dos pais, dos avós, dos tataravós fazendo. E não tinha aquela coisa de rapidez. Então, fazia sim, esperava o crescimento natural desses pães, né? Então, o crescimento, ele era respeitado. Só que aí, o que acontece? A mulher vai para a rua, né? A mulher vai trabalhar. E o mercado de trabalho para a mulher, ele começa a se expandir. A mulher não tem mais esse tempo disponível para fazer os seus pães. A sociedade começa a ficar muito mais exigente contra o tempo, né? Em relação ao tempo. As padarias começam a surgir, né? Então, começa a surgir a necessidade que os pães cheguem de forma mais rápida. Então, surge o quê? O fermento do padeiro, né? O fermento
verdadeiro é justamente esse fermento que a gente está falando, que a gente vai falar que é o fermento biológico. Então, assim, eu coloco o pão ali, eu não posso esperar tanto tempo para que ele cresça, e eu tenho que entregar, sim, um pão, porque as pessoas vão logo cedo comprar esse pão para tomar o café da manhã, né? Essa foi uma fase. A outra fase é a questão do pão entrar para a indústria. E aí, quando o pão entra para a indústria, ela consegue ter os óleos de maior validade. Então, aí, o que eu vou ganhar com isso, né? Peraí, eu, quanto indústria, eu posso, sim, vender para longas distâncias, porque eu vou entregar um pão que ele vai ter uma validade maior. Então, a gente entra, por exemplo, o pão de forma, né? O pão de forma, bisnaguinha. Então, nós vamos ter pães que eles duram por mais tempo, né? E eles estão, claro, eles vão ter conservantes, eles terão aditivos. No entanto, as famílias não precisam ir necessariamente todos os dias na padaria para comprar pão. Ela vai lá uma vez por semana no supermercado, eu tenho lá uma gama diferentes de pães extremamente variados, né? Mas aí a gente atrela o quê? Ao fator praticidade. Né? Então, aí a gente tem essas mudanças, assim, ao longo da panificação, claro que eu estou falando de uma forma muito resumida, né? Mas a gente consegue ver o quanto o pão mudou na vida das pessoas, né? Então, antes eu prezava pela paciência, pelo tempo, mas o tempo do pão, e hoje a gente coloca primeiro o quê? O nosso tempo. Seja eu quanto consumidor, ou seja eu quanto indústria, né? E tanto é que a gente vê nas pesquisas também, ou mesmo até mesmo nos dados comerciais do IBGE, por exemplo, ou de várias empresas, a BIP também, a gente consegue ver isso, que o consumo de pão e a cadeia produtiva de pão da indústria, ela tem crescido ano a ano, né? E isso reflete no quê? O consumidor busca praticidade, sem dúvida nenhuma. Acho que foi isso que aconteceu. O pão foi se adaptando com o crescimento da sociedade, né? Exatamente. No entanto, o que acontece agora? O consumidor, ele busca o sabor, né? Ele busca o sabor, ele busca assim, peraí, mas qual era o sabor que o pão que a minha avó fazia tinha, né? Então, acaba que a gente entrando na busca do passado, né? Sim, e a gente acaba entrando nessa busca do passado em tudo. Eu até arrisco dizer que esse momento que a gente vive de pandemia, né? Eu acho que a gente parou para pensar e a gente realmente foi buscar o passado, né? Então, a gente foi buscar o passado em qual sentido? Poxa, eu vou fazer um pão em casa, eu ligo para minha avó, eu ligo para minha mãe, mãe, você pode me passar a receita do seu pão? Então, ou seja, eu estou buscando uma receita do passado com a minha mãe, com a minha avó, e também a questão da aproximação, sabe? Então, essa pandemia, claro que tem toda a questão negativa, sem dúvida nenhuma, mas, ao meu ver, ela está trazendo, sim, os sentimentos que a gente tem que ter em relação ao respeito pelas receitas antigas e que as pessoas agora, nesse momento, estão, sim, se arriscando mais aí para a cozinha. Tá Né? tudo tendo um resgate, né? Isso é ótimo. Exatamente, um resgate, né? Então, mais uma vez, o pão, ele entra em evidência, né? Eu acho que, mais um momento, o pão, ele fala, hoje eu estou aqui, o cenário também é meu. Porque quando a gente busca na internet, a gente vê que que um dos alimentos que as pessoas, uma das receitas que as pessoas estão mais fazendo em casa, estão se arriscando cada vez mais, é o pão. Né? Então, Para pensar, é verdade não mesmo. é? Então, assim, a gente vai no YouTube e as pessoas estão assim, né? Nossa, aí pão. A gente vai no Instagram, a gente vê, poxa vida, eu consegui. Olha, o meu primeiro pão não saiu bacana, mas eu fui de novo, eu tentei e eu consegui.
Então, eu acho que o fato de conseguir fazer o pão, né? Então, a gente fala assim, poxa, eu consegui fazer o que a minha mãe fazia há muito tempo. E eu consigo fazer aquilo que os grandes chefes, né? Que os grandes boulangeries conseguem fazer, né? Então, eu acho que o pão, mais uma vez, ele vem, ele acaba sendo a cena, ele acaba tendo aí o papel de protagonista, né? Só que de uma maneira diferente, né? Ele não perde, ele vem com a questão do ser afetivo. Eu sou, sim, um alimento afetivo, né? Então, eu provoco reações quando eu ligo para minha mãe ou para minha avó, e eu provoco reações quando eu me espelho em um chefe boulangerie e consigo fazer uma receita que ele passou em algum canal, né? Ele foi ali na mídia social, colocou essa receita, ou até mesmo alguém que não tenha colocado a receita, mas que você pegou um livro e leu ali uma receita de um profissional que para você realmente é muito importante e é representado aí na categoria de panificação, né? Então, a gente consegue aí unir, ao meu ver, essa manifestação também de afeto, de carinho, que a gente está fazendo o resgate justamente na pandemia, né? Então, acho que tudo tem Correto. Maria Célia, quais os tipos de fermento que existem atualmente na elaboração de pães? Olha, nós temos o fermento biológico, né? O fermento biológico, tanto seco quanto o que tem mais nós temos aquele fermento que é aquele Fresco, de né? farinha, que é o fresco, Isso. sabe? Uhum. Então, o fermento de tanto seco quanto o fresco, esses dois fermentos, eles são a base da Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, né? E o que ocorre aqui? A diferença entre os dois é que esse que é fresco, ele tem uma umidade muito maior. A umidade dele é algo em torno de 70%. Então, ele vai, sem dúvida nenhuma, ter uma validade, um shelf life menor, né? Então, a gente utiliza ele em torno de 15 dias, mais ou menos, né? Mantendo refrigeração. O seco nada mais é, o fermento biológico seco nada mais é do que a gente extrair a água, né, desse fermento fresco, que é essa água, esse 70% de umidade que eu me referi, e ele fica um fermento em pó. Só que o pó não é aquele pó tipo uma farinha de trigo, não, ele é um granulado, né, um pó seco, só que granulado, então ele não é um pozinho aí tipo farinha de trigo. E justamente por ele estar em pó, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, esse produto ter uma validade maior, podendo chegar aí, acho que mais ou menos até uns 6 meses, se eu não estiver errada, né? E o que a gente consegue também com esse fermento seco? Ele tem, além da validade, a gente tem uma concentração maior. Então, isso significa que, se eu vou usar 30 gramas de fermento biológico fresco, para o fermento biológico seco, eu vou usar 10 gramas. Então, a gente vai ter uma proporção aí de 1:3, óbvio, porque ele está concentrado. Então, o que está seco, ele é mais concentrado, né? Então, são fermentos muito utilizados na panificação. No entanto, nós temos outros fermentos, como, por exemplo, o instantâneo, né? Temos aí o instantâneo, que uma marca mais referência do mercado, a gente tem aí o Pó Royal, por exemplo, não fazendo propaganda, mas mas é mais fácil, né? Quando a gente fala em pó, Exato. eu lembro. Então, ele é a base de bicarbonato de sódio, né? Só que ele raramente é utilizado na panificação. É um produto, é muito mais utilizado para fazer bolos e biscoitos, né? E uma outra técnica que a gente tem para bolo, né, para o bolo crescer, ficar mais bonito, ficar mais fofinho, é a técnica antiga também e atual, que nada mais é do que a clara em neve, né? Então, a gente bate a clara, então ela fica em neve. Depois que a massa está totalmente pronta, o que a gente faz? Coloca aquela clara batida em neve e mistura
lentamente. Então, a clara em neve também é um outro passo para o crescimento, mais especificamente para bolos. Sobre a fermentação natural, né? Como é que surgiu e qual é a origem dela? Bom, a fermentação natural, ela surge aí mais ou menos 4.000 anos, né? Em torno aí de 4.000 anos antes de Cristo. Você vê que quando eu falo da origem lá do pão, alguns historiadores falam 3.000 e o outro já 13.000, né? E a fermentação, ela está aí na ordem de 4.000 anos e ela surge na Grécia, na Grécia? Não, no Egito, perdão. Ela surge aí no Egito e acaba que fazendo com que, com o passar do tempo, que ela faz com que a gente realmente tenha os pães que de fato a gente tem hoje, né? Então, aí que surge a fermentação natural. E a fermentação natural, Paulo, nada mais é do que farinha e água. Então, você tem ali a fermentação natural, nada mais é do que fermento e água. É criado uma reação, né? Isso. Aí nós temos ali o fermento e a água, que com o passar do tempo vai ter, temos aí o surgimento de micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos que vão ser aí lactobacilos e também as leveduras, né? Ela é que vai fazer essa farinha com água, né? Chamado fermento natural. Aqui no Brasil também a gente tem outros nomes, por exemplo, pé de massa. Né? Se a gente vai lá no Nordeste, então a gente tem aí também esse nome de pé de massa. Nós também temos tarico lá no Nordeste. Aqui em São Paulo. Né? Oi? O levain. Isso. O levain esse nome para fermentação natural. O levain é na França, né? A gente tem o sourdough, que é nos Estados Unidos. A gente tem a massa madre, né, que é na Espanha, e aí a gente tem vários nomes. No entanto, né, algumas pessoas simplesmente associam esses nomes a uma tradução, né, como se eu tivesse mãe e mother, né, amor e love. Não é bem isso, né? Então, por que a gente tem? Realmente, nós temos a língua de cada país, no entanto, nós temos a composição diferente em cada país. Até porque, assim, quando a gente fala do fermento natural, a gente tem uma diferença, ele vai sofrer influência do tipo de farinha que é utilizada, então a gente tem a variedade de farinhas, a gente pode usar qualquer uma? Em tese, sim, mas as mais usadas são a farinha de trigo e a farinha de centeio. Se a gente pensa na Alemanha, por exemplo, a mais utilizada, sem dúvida nenhuma, é a de centeio, né? Então, o pão alemão, se você observa, ele é um pão à base de centeio, é um pão muito mais escuro. Então, sem dúvida nenhuma, lá a maior parte é de centeio, mas com uma combinação de farinha de trigo, tá? Outro local que é bastante utilizada a farinha de centeio é na região da Itália, né? Então, a gente também tem uma utilização muito grande. E em outros países também utiliza a farinha de centeio? Também utiliza, misturando ou não, né, a farinha de trigo. Na maioria das vezes, sim, existe uma mistura entre as duas farinhas e cada um com a sua proporção, né? O que vai diferenciar isso é onde ela foi plantada, né? Onde essa farinha, da onde o solo que ela teve, né, da sua planta e o que ela retirou de lá. Então, cada solo vai ter, sim, uma carga diferente de minerais e de vitaminas, né? E isso vai dar diferença no pão final? Sim, isso vai dar diferença. Nós temos também a influência da temperatura, né? Nós temos a influência da umidade, da própria higiene do local, né? Até porque a higiene é um fator interessante para a gente se referir. Porque se a gente está com a massa, com o pé de massa, né? Sendo preparado e a gente não tem a higiene adequada, a gente realmente vai ter a gente vai conseguir matar o nosso pé de massa, ou nós vamos ter sim micro-organismos patogênicos e não os benéficos que a gente quer
para que realmente haja um pão de melhor qualidade, nutricionalmente falando, tá? Ô, Maria Célia, qual a vantagem da utilização do fermento natural em relação ao industrializado? Tem uma vantagem assim que você considera favorável? Benefícios nutricionais. Nós temos a questão de food maps, por exemplo. A questão de food maps são, na verdade, são tipos de carboidrato que são excelentes, muito bons para pessoas que não têm intolerância aos food maps, né? Porque para as pessoas que têm intolerância, geralmente são pessoas que têm síndrome do intestino irritável, né? Então, para essas pessoas, a gente realmente precisa fazer uma dieta restrita, né? Até que a gente consiga tratar a microbiota desse indivíduo. Quando a gente fala de cereais, os cereais que carregam uma maior quantidade de food maps é justamente o trigo e o centeio. Justamente as farinhas que a gente acabou de comentar aqui, que são as mais utilizadas, né, para a fermentação natural. Então aí, poxa, mas então eu não vou comer pão. Não, se a questão é food maps, sim, é possível comer pão com fermentação natural, porque no processo da fermentação natural, que a gente vai ter aí a ação de lactobacilos, né? Então a gente pode dizer até, no caso, um dos mais encontrados é o lactobacillus brevis, né? Eles vão fazer com que o food maps ele seja reduzido, né? Alguns trabalhos mostram que provavelmente pela presença de frutanas, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, uma produção, ele vai ter uma alimentação maior para as bifidobactérias. Se ela está se alimentando mais, automaticamente essas bifidobactérias vão crescer em maior número e aí, consequentemente, a gente vai ter uma redução do Food Maps, né? Agora, o Food Maps, ele está relacionado também com algo que é extremamente importante, que são os fitatos, e que automaticamente também está envolvido aí com a questão da melhor absorção de vitaminas e minerais. Quando a gente faz um pão com fermentação natural, a gente vai ter as fitases, a fitase é automaticamente ativada, né? E a fitase, ela vai fazer com que haja uma quebra, né, dos fitatos, que são, na verdade, antinutricionais, fatores antinutricionais. Agora, isso acontece por quê? Porque o pão, ele vai ficar num processo de fermentação natural, sim, no entanto, por um tempo prolongado, né, o que a gente chama de fermentação de longo tempo, tá? E aí, sim, a gente vai ter a quebra, né, que é bem interessante, a quebra, por exemplo, da proteína do trigo. Então, a gente fala aí da questão do glúten, então, devido a todo esse processo de digestão, né, entre aspas, que o pão vai fazer em função da facilidade de digestão com o aumento das bifidobactérias, né? Então, a gente vai ter essa quebra do glúten. E aí, o glúten, que é, até então, uma proteína complexa, então ela é quebrada e a gente vai ter a divisão dela, essa quebra que vai ser a gluteína e a glutenina. Aí sim a gente vai ter uma absorção melhor, né? Então, essa absorção melhor, a gente também vai ser beneficiado só pessoas que têm a síndrome do intestino irritável? Não. Pessoas que tenham aí dificuldade, que tenham pessoas que sejam também, que tenham uma sensibilidade ao glúten, né? Então, elas vão conseguir consumir esse pão e não ter reações adversas. Agora, é importante colocar, Paulo, que, então você está dizendo que celíaco pode consumir? Não, celíaco em hipótese alguma. Porque o celíaco, ele tem uma doença autoimune. É uma pessoa que
Se eu tiver, no momento da minha produção, eu tiver ali um outro alimento que não seja, que contenha um glúten, ele vai ter realmente a hipersensibilidade e ele pode ter, inclusive, um choque anafilático. Então, o pão, com fermentação natural, ele contém glúten. Ele continua com glúten. A diferença é que ele vai ter uma digestibilidade facilitada, em função dos micro-organismos que ali estão presentes e que vão fazer, por sua vez, com que o pH fique ácido, né? Então, aí sim a gente vai conseguir ter todos esses benefícios que eu me referi. Então, pessoa que tem É uma sensibilidade vantagem ao glúten... maravilhosa. É uma vantagem Oi? maravilhosa, né? Sim, sim, né? Agora, as pessoas que têm sensibilidade ao glúten, ok. As pessoas que têm doença celíaca, jamais, em hipótese alguma, tá? As pessoas que têm alergia também é um caso bem complicado, porque alergia, muito embora a alergia ao glúten, ela vai ser comparada à alergia de crustáceos, por exemplo, né? Então, as pessoas que têm alergia a crustáceos, a camarão, que aí come e tem aquela coceira, aquele eritema, então é melhor que a gente também evite o pão com fermentação natural para essas pessoas, né? A gente pode tentar um pouquinho? Pode tentar um pedacinho e ver como essa pessoa vai reagir, porque se ela tiver um grau de alergia muito alto, também seja possível que ela também não possa ingerir. Tá? Agora, a sensibilidade ao glúten, ok, sem problema nenhum. Então, uma das mais, assim, que destaca seria a digestibilidade, né? Sem dúvida nenhuma. A digestibilidade ela é muito facilitada. Outra coisa bastante importante é a absorção de vitaminas e minerais, né? Isso é extremamente importante. A gente tem um aumento, sim, também comprovado em trabalhos que cálcio, magnésio, ferro, zinco, né? A própria vitamina K. Então, a gente tem realmente uma biodisponibilidade melhor. Então, a gente vai dizer o quê? Que o pão com fermentação natural tem uma quantidade maior desses minerais, dessa vitamina? Não, ele não tem uma quantidade maior. Na verdade, o que o pão, o que ele vai fazer é, como ele está mais acidificado, ele vai ter, sim, um ambiente que vai proporcionar uma absorção melhor desses minerais e, inclusive, da vitamina K. É Então, um a facilitador, né? acidez, exatamente, ele vai Facilitador. facilitar isso. Em função do quê? Do pH mais ácido, tá? Então, isso também vai acontecer. Maria Célia, quais fatores interferem no resultado final e na qualidade na preparação de um pão com fermentação natural? Nós vamos ter um pão o pão com fermentação natural, ele vai ter uma casca, né, uma casca mais crocante, sem dúvida, e um miolo mais macio. Só que essa casca mais crocante não significa uma casca dura, né? Porque o papel da casca é justamente o quê? Proteger o miolo, assim como nossa roupa protege o nosso corpo. Tá? Então, a casca, ela vai ter sim essa finalidade. Então, é importante para a gente identificar um pão de boa qualidade, feita com fermentação natural, é aquela. A casca não pode estar, assim, muito dura, né? Mas ela também não pode estar menos dura. Ela tem que estar ali com equilíbrio. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma coloração dourada, porque ali a gente teve a junção no mesmo ambiente ali da proteína com o amido e a gente teve, sem dúvida nenhuma, ali uma reação quimicamente que nós conhecemos, que é a reação de Maillard, né? Agora, um outro fator bastante interessante é o sabor. O sabor do pão feito com fermentação natural, ele tem um sabor um pouco mais ácido, né? Levemente mais ácido, e ele também tem a questão aí do aroma também peculiar e também ser um aroma mais acidificado, né?
Outra coisa bastante Sensorialmente, a pessoa consegue sentir uma diferença? Óbvio, não consegue, consegue, né? Se fizer, por consegue, exemplo, um consegue. Se teste às você cegas com a Maria Célia, consegue, sensorialmente... consegue, Ai, que consegue. interessante. Sem dúvida, se você pegar um pão francês normal que a gente compra na padaria todos os dias e a gente colocar ao lado, né, de um pão com fermentação natural, primeiro a gente vai conseguir, sem dúvida nenhuma, identificar a diferença entre um pão e outro, né? E quando a gente faz a sensorial, a gente também vai conseguir identificar esse sabor e esse aroma. Agora, um outro fator que também proporciona um sabor interessante para o pão e que a gente consegue ver quando a gente compara um pão francês feito por fermentação rápida e outro com longa fermentação, esquecendo um pouquinho da fermentação natural, até a gente utilizando os Saccharomyces, o pão feito com longa fermentação, sim, ele vai ter um sabor mais marcante, mais interessante do que o pão feito com pouco tempo para fermentação. Agora, outro ponto interessante, Fernando, que a gente tem, que Paulo, perdão, que a gente precisa identificar e deixar muito claro é que os benefícios nutricionais para o pão com fermentação natural, ele é dado, ele é atribuído para os pães que têm longa fermentação, mesmo sendo feitos com fermentação natural. Tá? Então, não é só porque eu tenho um pão feito com fermento natural, automaticamente eu vou ter os benefícios nutricionais dele. Então, por exemplo, a questão do Food Maps, quando eu falei, também tem aquela questão, eu coloco aquele pão feito com farinha de trigo convencional ou de centeio e sinto estufamento, né? Aí, quando a gente faz com fermentação natural e deixa aquele pão em longa fermentação, né? Quando a gente consome, o que que acontece? Como nós falamos anteriormente, a digestibilidade vai ser facilitada e automaticamente a redução de fitatos, né? Então, a gente realmente vai ter um resultado bem bacana. Há Lembrando que... muitas pessoas que sofrem com isso, né? Muitas Sim, pessoas têm sim, dificuldade de digestão, né? Então, é sim, uma sim. alternativa para muitas pessoas que sofrem com problemas de digestibilidade ao pão com a fermentação natural, né? Sim, relacionado a pão, quando ela consome, sim, é uma alternativa muito interessante, né? Eu acho assim que vale muito a pena, né, o consumo de pão com fermentação natural. Isso a gente não tem como, a gente não tem dúvida, existem aí vários É trabalhos só ter aquela mostrando isso. paciência, né? Fazer ele com amor, com atenção, porque o que fez essa panificação atual ser tão abrangente é a pressa, né? E tem gente Sim, que esperar 1 hora, 2 horas, o pão criar volume, crescer, tem gente que já acha demais, né? Não, gente, faz é, a sua fermentação natural. Tem como guardar? tem, Tem, tem. né? Existem duas formas, né? Tem as pessoas que guardam sua receita na geladeira e os que guardam em temperatura ambiente. Quando ele é guardado em geladeira, então existe a necessidade de ter uma alimentação maior, uma quantidade maior de alimentação. E o que a gente está falando em termos de alimentação? É colocar mais água e colocar mais fermento, mais farinha, tá? Isso é o alimento, né? Assim como o carro, para andar, precisa de gasolina ou de etanol, que é o alimento dele para o desempenho das suas funções, esses bichinhos, né, que estão vivos ali, ele realmente também precisa do quê? Precisa do alimento para continuar. E o alimento para continuar vivo é nada mais, nada menos o mesmo alimento que começou tudo isso. Alimento é água mais farinha, né? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter ali uma produção de quando ele se alimenta, né? Ele vai produzir
ácidos, ele vai produzir gás carbônico e vai produzir álcool, sem dúvida nenhuma. O que a gente vai ter aí como produção, o que mais interessa, né, um fator bem interessante para nós na fermentação natural, é a presença de bactérias homofermentativas e heterofermentativas. Então, nós vamos ter bactérias que vão entregar apenas ácido lático, que a gente está falando da homofermentativa, e nós vamos ter bactérias ali heterofermentativas, que são as bactérias que vão entregar ácido lático, ácido lático, nós vamos ter a produção também de CO2, né? Nós vamos ter a produção que vai fazer, e essas héteros, elas sem dúvida nenhuma é a que está em maior quantidade dentro do fermento natural. Tá? E o ácido, falar do ácido acético, então ele tem a produção de ácido lático e também a produção de ácido acético. Maricélia, existe alguma legislação no Brasil sobre o uso de fermentação em panificação? Porque eu acho que na Europa existe, né, um certo tipo de controle, uma legislação, né? No Brasil existe, está em andamento ou nem se fala no assunto? A gente está falando, nesse caso, de fermentação natural, né? Fermentação natural, não existe uma denominação para fermentação natural. Até porque, quando a gente faz um pão com fermentação natural, a gente pode sim, eu estou na padaria, sou dona de uma padaria, e coloco lá, pão feito com fermentação natural, né? Então, meio que é como fibras. As pessoas não sabem direito o que é fibras, né? O leigo, de forma geral, não sabe direito o que é fibras, mas ele sabe que faz bem, né? Fermentação natural, o leigo não sabe direito o que é, mas ele sabe que faz bem, né? Só que não existe a legislação que faz uma denominação de fermentação natural, né? Então, independente da quantidade que eu tenha de espécies no meu fermento natural, ou a variedade delas, a gente não tem essa denominação. Sim, agora, na França, por exemplo, na Espanha, existe uma denominação legal, né? Então, eles são medidos, então, quanto eu tenho, qual a variedade que eu tenho ali de bactérias e quanto eu tenho dessas bactérias. Então, não adianta eu ter uma variedade grande de bactérias dentro do meu fermento natural e não ter a quantidade mínima exigida. Tá? Então, sim, na Europa existe esse controle para definir se o pão é ou não considerado como pão com fermentação natural. Existe uma classificação. Em termos, agora mudando um pouco de assunto, em termos nutricionais, né? Qual a diferença do pão integral para o pão convencional, o de farinha branca, assim? Bom, o pão com fibras, né? O pão integral, né? O pão integral também, como a gente falou em legislação, eu acho bacana também a gente colocar isso. Não existe no Brasil também uma denominação, tá? Para o pão ser considerado integral ou não. Então, a partir do momento que a indústria coloca um X de farinha integral, esse X pode ser 10 gramas, 100 gramas, X de farinha integral. Ou eu fiz meu pão em casa e coloquei 50% de farinha integral e eu quisesse vender esse pão como integral e de repente a indústria colocou 10 gramas, nós vamos ter exatamente a mesma classificação. Ambos são pães integrais. Porque não existe essa legislação ainda aqui no Brasil, né? Lá fora existe? Sim, na Europa também existe denominação, o mínimo que tem que ser colocado para o pão ser considerado integral. Por que nós não temos essa legislação ainda clara no Brasil? Porque, Paulo, a gente não tem a denominação nem o que é farinha integral, né? Então, porque farinha integral, na verdade, o que é? É a farinha
né, o trigo ou o centeio, né, ele moído completo, grão Inteiro. inteiro. Uhum. Ele tem que estar inteiro, né, com casca, com amido, com endosperma, ele tem que estar ali completinho. Então, eu vou lá e faço a moagem, né? Agora, nós temos casos onde os grandes moinhos, eles, o que sobrou, né, até sair a farinha branca, que é a casca, ele simplesmente mistura, né? Existe isso? Sim, existe. É misturado uma parte de farinha branca e eu considero ali como integral porque eu tenho uma quantidade de fibras maior, né? Mais elevada. No entanto, nós temos farinha integral? Sim, nós temos. Por exemplo, a de pequenos moinhos, né? Eu tenho uma amiga que, na verdade, ela me apresentou uma pessoa que é dono de um pequeno moinho, né? E eu falei, nossa, foi um prazer muito grande, né? Eu agradeci a ela, eu falei, poxa, muito obrigada, viu? Muito obrigada por você permitir que eu soubesse de verdade, né, comercialmente, que existe assim uma farinha integral. E ele faz no modo antigo. Aqui, ó, mais uma vez a gente voltando às raízes, né? Tá, tá. Esse é um moinho pequeno e a prensa dos cereais, ela é feito à pedra, né? Então é colocado na pedra e ele essa extração da farinha, a forma que ele moe a farinha é na pedra. Então, sim, existem comercialmente farinha totalmente integral? Existe. E mais uma vez a gente volta ao passado, né, para a gente conseguir uma farinha aí integral. Quando a gente vai falar do pão, o pão integral, ele tem uma quantidade maior de vitaminas, especialmente de vitaminas do complexo B, né? Nós temos, se for a integral, se for a integral, realmente a gente vai ter aí a questão do complexo B mais elevado, de minerais mais elevado, em função desses minerais e das vitaminas do complexo B estarem mais concentrados na casca. Então, a partir do momento que eu coloco a casca em uma farinha, que pode até ser uma farinha refinada, sem dúvida nenhuma, eu vou ter uma quantidade maior de vitaminas do complexo B e minerais. Quando a gente fala de vitamina E, por exemplo, a vitamina E eu vou conseguir nesse moinho que amassa, que tritura os grãos na pedra. Porque a vitamina E eu tenho mais aonde? Quer dizer, mais não, eu só tenho no endosperma, né? Então, aí sim eu vou ter a vitamina E. Uma outra vantagem dos pães integrais é a quantidade de fibras. Então, nós vamos ter uma quantidade mais elevada de fibras, automaticamente a gente vai ter um nível de saciedade maior, né? Assim como eu tenho também na fermentação natural, nós também temos um nível de saciedade maior, porque a gente, tanto no pão integral quanto no pão feito com fermentação natural, a gente vai ter um índice glicêmico menor. Oh, perdão, é isso mesmo, o índice glicêmico é menor, né? Então, por isso, a saciedade ela vai perdurar, né? Agora, lembrando que, claro que todas as nutris, né, sabem disso, mas acho que vale a pena a gente reforçar, ingerimos mais fibras, automaticamente nós precisamos ingerir uma quantidade de água maior, né? Porque senão a gente vai ter o efeito reverso. Se eu ingiro fibras para automaticamente eu ter uma condição melhor do meu intestino funcionando, se eu ingiro essa quantidade de fibras, mas não ingiro essa quantidade de água maior, a gente vai ter aí, infelizmente, o efeito reverso, né? Que vai ser meio que, opa, tampou, né? Então, a gente tem que aí só tomar cuidado com isso. Então, o pão integral é isso. O pão branco é o que a gente chama, muitas vezes, de caloria vazia, né? Porque eu não vou ter micronutrientes. Eu tenho, sim, os macronutrientes, que não é de todo ruim, uma vez que eu vou oferecer calorias. Então, eu preciso de alimentos que também me dê calorias, né? Eu preciso lá vai ter carboidrato, né? Lá vai ter proteínas e uma menor quantidade do que o integral, em termos de proteína, sim, mas eu também vou ter
proteína. Então, eu sou contra, sabe, Paulo, essa coisa de que o pão branco é vilão, não pode consumir o pão branco. Eu parto do princípio que todo alimento é bom, que todos a gente pode comer. O que vai diferenciar dele ser do remédio, né, e do alimento, né, como falava Hipócrates, na verdade é a dose, né, e o estado que a pessoa está, de saúde ou de doença, ou até mesmo se ela faz uma atividade física, né? Claro, a gente tem todas essas vantagens que eu falei de fibras em relação em relação ao pão integral? Sim, mas qual o problema de consumir o pão branco? Né? Se é uma pessoa que vai fazer uma atividade física, ela precisa de um carboidrato de rápida digestibilidade, por que eu não posso comer pão branco? Né? Então, acho que tem muito essa coisa de a sociedade como um todo eleger os alimentos bons dos alimentos ruins. E o que me deixa muito feliz é saber que a nutrição está se abrindo cada vez mais, está tirando o véu do rosto, né, dos olhos, e uma grande parcela já dos nutricionistas já estão enxergando isso, sabe? Que não existe o alimento ruim e o alimento bom. Existe o alimento certo para cada momento que está a pessoa, seja de saúde, né? Seja de doença. É claro que a gente tem que ter o controle, né? Então, eu costumo dizer que, na verdade, o grande sucesso de um plano alimentar é o equilíbrio. Né? Então, Tanto que o símbolo da nutrição é uma balança, né? Equilíbrio, né? Balança, exato. Né? Então, agora, é o que eu falei, sabe? O que eu mais, assim, fico triste, né, em ver com a nutrição é essa coisa do certo e errado. Ou melhor, não é nem do certo e do errado, né? Do pode ou não proibido. pode? Pode, não pode, é proibido, né? Então, acho que a nutrição é muito mais que isso. Marcela, como uma grande conhecedora da história dos pães, como você mostrou para a gente, o que é pão gourmet na sua concepção, né? Que tá uma nova onda, né? Você vai numas padarias, tem lá os pães, ó, esse é um pão gourmet, um pão diferenciado. Você vai em empresas, em diversos locais. Tem o pão convencional e tem o pão gourmet. Da onde surgiu essa denominação? O que é pão gourmet na sua concepção? Olha, Paulo, a questão da gourmetização, né? Eu acho que existe também aquela coisa de moda, né? Então, é muito mais elegante falar a palavra gourmet, né? Quando a gente fala, por exemplo, a gente tem chocolate gourmet, na verdade, a gente tem a cozinha gourmet como um todo, né? Então, o gourmet, a palavra gourmet, ele quer se diferenciar, ele se diferencia do que é mais simples, né? Então, eu tenho um pão gourmet, o pão com fermentação natural, por exemplo, é gourmet. Só que, na minha opinião, é uma coisa que entra em contradição. Porque o pão gourmet é o que é diferente, é o que é especial, é o que é mais complexo, mas, na verdade, o pão com fermentação natural é o quê? É o que de mais simples existe. É a base da história do pão, É a né? base da história, que nada mais é do que água, farinha e sal. Né? Então, a gente vai tirar um pouco daquele fermento, né? Daquele fermento natural, que é basicamente a água e a farinha, que nós falamos, de um processo final de pelo menos 72 dias, é quando a gente vai ter aquela colônia de bactérias ali, só que a gente vai colocar esse pouco que a gente pegou, que esse percentual vai variar muito, né? Para cada chefe boulangerie, ou para nós, né, que vamos lá fazer o nosso pão, vamos tentar acertar com fermentação natural, e depois ele vai ter todo aquele aroma que a gente se referiu, o sabor que a gente se referiu, mas para ter tudo isso a gente vai adicionar o que ali? Farinha e água. E a gente vai ter um pão maravilhoso, com aroma espetacular, né? Ah, eu quero dar uma pitada diferente
na questão dos vinhos, que eu vou ter uma nuance de chocolate, porque a uva, né, tem a sua referência plantada na região tal, e aquilo vai me dar uma nuance. Ok. E aí, esse pão gourmet, o que que é? Então, é ele ser um pão com fermentação natural e ter uma nuance mais láctea, né? Ter uma nuance mais acética, que isso vai variar de acordo onde a sua farinha, de onde a sua farinha saiu. Então, isso é ser gourmet, né? Então, eu acho assim, a questão para mim, a questão especificamente do gourmet relacionado a pão, é voltar às raízes, é voltar àquela questão da gente dedicar mais tempo, da gente observar, da gente perceber que o pão está crescendo, né? Da gente perceber que antes do pão crescer, aquele fermento natural, ele tá formando aquelas bolinhas em volta, que nada mais é do que o crescimento, e aquelas bolinhas são as bactérias ali, né, os micro-organismos ali sendo fermentados e fazendo a sua respiração, né? Então, aquelas bolinhas nada mais é do que a respiração. Então, por que gourmet? Sabe? Então, mas o gourmet também é o especial, que tem sabor diferente? Então tá, então pão, fermentação natural também é gourmet. Gourmet. É todo um marketing da indústria dos alimentos que está por detrás disso também, né? Eu Maria, acho que sim, tem a questão do marketing, né? Que o marketing, na verdade, é gerar necessidade no venda consumidor, e de né? consumir, Eu acho exato. que gera essa necessidade, mas o pão com fermentação natural, ele é uma busca das origens do passado, sabe? E aí, talvez, se a gente, se nós, como consumidores, fôssemos uma padaria e estivesse simplesmente escrito pão com fermentação natural, será que O as rústico, né? Eu colocaria como pão rústico, não como gourmet. pão rústico, mas de repente. Mas é que ocorre o seguinte: o pão rústico, que é aquele lá de casca, né, que a gente falou, nós temos também pães que não são de casca, né? E que também tem fermentação natural, mas aí esse fermento natural ele vai mais para uma nuance láctea, né? Assim como nós temos nuances mais de nozes, né? A gente tem uma nuance mais de vinagre, né? Que aí é o mais acético, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse caso do lácteo, né, que vai mais para o lado do iogurte, sim, nós podemos ter um pão macio, né, que também tem fermentação natural. Aqui é que, na verdade, para nós, remeter ao pão com fermentação natural com o pão rústico, é porque na nossa cabeça vem primeiro o quê? O pão italiano. Porque no Brasil era aquele pão feito em coxos, né? Então a gente tivesse a oportunidade de entrar em padarias algumas décadas atrás, a gente tinha o fermento natural criado aqui justamente para o pão italiano, que é aquela casca grossa, por isso sim remetido, né, a esse tipo de pão, só que lá eles colocavam, muito comum aqui, adicionar a cana, né, a cana de açúcar, o melaço da cana, a própria maçã, né, então aqui a gente tem é muito utilizável isso, que na verdade vão servir nada mais, nada menos de açúcar, de alimento para essas bactérias, né? Porque elas vão ser, esses micro-organismos se alimentam do quê? De açúcar, né? Do amido. Então, por isso que também se utiliza essa variedade de ingredientes para o pão com fermentação natural. Mas nada mais é do que açúcar. No entanto, quando a gente vai chegar no final do pão, ele vai ter nuance diferente? Claro. Se a gente tem uma fermentação natural, só de água e farinha, e a gente vai colocar outro ingrediente nesse amido, nesse fermento natural, o pão final vai ficar com nuance diferente, sem dúvida nenhuma. É como eu tenho um pão de centeio, que é uma farinha mais escura, um sabor mais intenso, eu vou ter um pão também com sabor final, talvez de um tostado, né? Por conta da característica da farinha. Né? Mas sim, a gente tem também pães macios com fermentação natural. Correto. Eu acho que Maria a partir do Célia, momento. Oi. quais os erros mais frequentes na panificação ou na preparação
de um pão em que o nutricionista ou o responsável técnico da unidade devem ficar mais atentos? Seria a temperatura, local, a maneira como faz, o Sim, tempo, não sim, dar o tempo certo para agir. Qual o erro exato. mais comum que você percebeu que as pessoas fazem? Olha, a questão da rapidez, né? Como você mesmo falou, sim, o tempo é um inimigo da panificação, né? Então, quando a gente tem aí o tempo não respeitado, mas assim, a gente tem o tempo para mais e o tempo para menos, né? Essa questão do tempo, ela está relacionada à questão de formação também de redes de glúten. Então, quando a gente não respeita o tempo de crescimento, de desenvolvimento da massa, então você tem ali todos os ciclos de preparação de um pão, independente dele ser com fermentação natural ou não, né? Então, a gente tem lá a mistura dos ingredientes, aí a gente precisa deixar essa massa descansar por mais ou menos 1, 2 horas. Depois que ela cresce, né? Aí a gente vai para um outro estágio, então a gente vai ter que fazer a modelagem, a gente vai separar essa massa. Então, quando ele está também nessa parte, a gente vai ter que sim respeitar todos esses processos. O primeiro processo, por exemplo, aí você fala, tá, então nós chegamos em todos os processos, mas na verdade, o mais importante é o primeiro, que é a mistura dos ingredientes. Por exemplo, o padeiro está lá apressado, ele não fez a mise en place, que nada mais é do que separar os ingredientes, pegar a receita do pão e ir checando, né? Tá. Eu tô com pressa, não vou checar nada. Aí o que ele faz? Esquece o sal. E aí vai dar ruim, né? Porque o sal, ele também é um fator extremamente importante para controlar a fermentação, né? Porque, de repente, o que vai acontecer ali? Os micro-organismos vão se alimentar. Isso a gente está falando de um pão convencional ou de um pão com fermentação natural. E aí eu não coloquei o sal. Ele vai começar a crescer e vai estourar. Porque o sal, ele tem a função de fazer com que haja um controle, sim, do crescimento do pão. Então, Ele pegar inibe uma um pouco. receita e fazer a mise en place, né? Separar todos os ingredientes na quantidade correta é a primeira coisa que deve ser feita. E muitas vezes, por pressa, a pessoa que está produzindo o pão não se atenta à coisa mais básica, que é a separação dos ingredientes. Ah, ótimo, então tudo bem, separou os ingredientes, está tudo bonitinho, vamos bater. Né? Vamos misturar na maceira, vamos bater, ou até mesmo na nossa batedeira, pensando em pessoas que estão aí se aventurando na cozinha. Se a gente não bate o suficiente, a gente não vai ter a formação de rede de glúten, que nada mais é do que o ponto de véu que as pessoas também falam, né? Que é a gente puxar a massa e conseguir ver através da massa, então ela fica meio que transparente. Então, quando a gente puxa e aquilo quebra, a gente não tem o ponto correto da massa, né? Então, veja bem, nossa, Célia, você sabe tudo isso como? Essa parte, meu filho, eu só sei, graças a Checo, Sim. um técnico incrível que durante os treinamentos que eu fiz com ele, ou melhor, que nós fizemos juntos, eu realmente pude aprender muito com ele, né? Então, foi engraçado que durante um treinamento, até colocando aqui a questão de ponto de véu, a gente começou a perguntar, tanto o Ângelo quanto eu, para as pessoas que estavam lá fazendo treinamento, né? E aí, vocês sabem o que é rede de glúten? Aí, né? Não sei. Já ouviram falar em ponto de véu? Não sei. Aí uma das pessoas, né, falou assim, ponto de véu, mas tem a ver com véu de noiva? Né? Tem a ver com véu de noiva, sim. São técnicas da panificação que tem que ficar bem atentos. Tem a ver com véu de noiva? Tem. O véu da noiva não é transparente? Sim. Consegue ver? Vejo. Então é isso, meu amor. Então, A véu de noiva. ponto de que ele não rasgue na sua mão. Você pega a Exatamente. elasticidade, você consegue puxar Exato. a massa, mas ela O não necessário. rasga. Exatamente. Né? Então, você vê. Quando você atinge esse véu, né, da noiva, você sabe que até ali
você está fazendo tudo certinho, né? Fazendo tudo certo, né? Porque daí você vai para uma outra etapa, que é deixar a massa descansar. Então, até aí você está fazendo certo, aí você vai ter que deixar a massa descansar. Então, a gente costuma dizer que o pão, ele é sim um ser vivo. Então, ele está vivo. Então, a partir do momento que, se você bater demais, você perde. Se você bater de menos, você perde. E se você não deixar descansar o suficiente, né, você também vai perder. Porque se você não cresce, se você deixa de crescer, o pão não vai desenvolver o suficiente. Ou seja, ele não vai ter o salto de forno. Ele não vai crescer, ele não vai ficar um pão bonito. Se você deixa crescer demais, o que, que vai acontecer? Ele vai para o forno e ele vai arriar, né? Ou seja, ele cresce, saiu do forno, ele abaixa, porque a massa não ficou forte o suficiente, né? Que aí a questão do forte o suficiente é a gente ter aquele reforço, a gente ter a questão do fermento utilizado de forma adequada. Ah, mas qual fermento? Seja ele o fermento comercial, né? O fermentinho de padaria, que todos conhecem, a base de Saccharomyces, ou da levedura, ou se a gente estiver falando de fermentação natural. Então, assim, o fator deixar crescer e o fator longa fermentação é extremamente importante para o bom resultado de um pão. Lembrando, reforçando que os benefícios nutricionais de um pão feito com fermentação natural, ele se dá sim, no mínimo com 12 horas de fermentação. Né? Então, veja que o tempo é o segredo de tudo para um pão. Coisas que antigamente as pessoas tinham muito, né? Tempo para preparar o seu pão. Foi que nem foi dito no início da entrevista. Com o crescimento da sociedade, esse tempo foi diminuindo e as empresas foram criando opções, né, de aceleramento, né? Que seriam esses fermentos. Maria Célia, falou-se do glúten, que imprescindivelmente tem na farinha de trigo, né? Quais as opções na panificação para a pessoa celíaca que você indica? Então, a gente pode utilizar uma combinação de farinhas, né? Então, a gente pode utilizar a farinha de milho, né? A farinha de milho, farinha de batata doce, a farinha de teff, né, que é um dos grãos ancestrais. A gente pode usar o amido de milho, né, que eu já falei. No caso do milho, você pode utilizar a farinha de arroz, né, é de muito usada milho, também. a farinha de milho, o amido de milho e também o fubá, tá? Então, a gente pode utilizar essas três partes. A de arroz, a farinha de arroz, ela é uma das mais usadas, né? Para a gente fazer aí produtos que não contêm glúten. Outras farinhas bastante usadas é a farinha de banana verde, né? A farinha de berinjela, a farinha de leguminosas de forma geral, inclusive a farinha de grão de bico, a farinha de ervilha, elas estão sendo muito utilizadas atualmente, porque elas oferecem uma grande concentração de proteína, né? Então, isso também está sendo muito utilizado. Agora, um outro ingrediente utilizado na parte de combinação de farinhas, né, para oferecer um produto que seja de melhor aparência, né, porque o glúten é justamente o glúten que vai proporcionar maciez e crescimento da massa de pães convencionais. Quando a gente vai fazer um pão sem glúten, ou que a indústria vai produzir um pão sem glúten, um outro recurso é a goma xantana. Né? Então, a goma xantana é um tipo de carboidrato também, mas de índice glicêmico também baixo, né? E ela é muito utilizada nos produtos industrialmente falando, tanto de alimentos quanto de outras áreas. Por exemplo, creme dental, né? Também tem aí goma xantana, sorvete, né? Então, então, é bem interessante que as pessoas olhem, né, quando vai comprar produto sem glúten,
se tem a goma xantana, se elas não são alérgicas, ou da onde foi tirada essa goma xantana, porque a goma xantana pode ser tirada do trigo, da soja, do próprio milho. Então, se forem pessoas que sejam alérgicas à soja, por exemplo, e ela também é celíaca, né? Então, aí ela não vai poder consumir esse produto. Então, é importante saber, né, da onde vem, da onde foi tirada a goma xantana. A procedência, olhar a A rotulagem, né? procedência é importante. Rótulo é Então, algo básico que a gente tem que fazer. para o celíaco, ele pede o pão convencional com trigo, mas ele ganha uma variedade, né, de outras Ganha, opções, né? sim. Óbvio que Ele, o resultado final é um pouco diferente, a preparação, sim, a técnica, né? sim, é um pouco É, diferente. sim, a maciez, às vezes, Em- influencia muito. Isso, mas a goma xantana, ela proporciona isso, tá? Então, a maciez de um pão, né, feito e que um dos ingredientes, um pão sem glúten, mas que um dos ingredientes seja a goma xantana, ela realmente proporciona um pouco de maciez a esse produto quando comparado a um pão sem glúten, que são essas outras farinhas que a gente se referiu, né, uma combinação entre elas, e ela realmente, aquele que não contém a goma xantana, geralmente ele não vai ter uma maciez, e o que contém goma xantana vai ter uma maciez maior. Agora, é importante dizer que a goma xantana também é uma fermentação, né? Ela vem aí da fermentação de um micro-organismo. No entanto, quando uma pessoa vai fazer um pão sem glúten e vai adicionar goma xantana, ela tem que pesar, ela tem que usar imprescindivelmente a medida que está sendo pedido na receita. Porque se você colocar um pouquinho mais ou um pouquinho a menos, a receita vai desandar. Porque a gente está falando de um ingrediente que é um emulsificante, então ele vai fazer com que haja ali uma interação entre a gordura, né, e água. Então, por isso que ele é muito utilizado no sorvete também, né? Então é importante que, mas é difícil de comprar? Não, não é difícil de comprar. Então, as grandes redes de supermercados têm goma xantana para usar, para as pessoas comprarem. A gente tem casa de produtos naturais, né? Então, só que tem que tomar cuidado com o uso. Se lá está pedindo 1 grama, então vai ter que ser 1 grama. Se está pedindo 10 gramas, então tem que ser 10 gramas. Então tem que comprar, sim, aquelas colheres medidoras, vai colocar e colocar exatamente o que está sendo pedido. Outro cuidado é com diabéticos, por exemplo, né? Então, eu vou colocar a goma xantana e aí acabei colocando muito. Acabei colocando muita goma xantana. A goma xantana, ela vai reduzir, né, aquela coisa de pico glicêmico, vai. Aí, por isso que o diabético também tem que tomar cuidado para, de repente, não dar aí uma hipoglicemia, né? E aí agir, ter uma hipoglicemia, assim, muito repentina. Então, eu posso usar a goma xantana em casa? Ok, pode, mas tem que respeitar todas as medidas que ali estão. Não vou colocar um pouquinho a mais para Com render mais. certeza. E não é nem dica, o que é fundamental quando uma pessoa for fazer um pão, alguma preparação para um celíaco, não pode utilizar o mesmo ambiente, nem o mesmo local que teve De um forma mínimo de nenhuma. contato com farinha de trigo, né? A farinha De de forma trigo, ela nenhuma. tem um poder, né, no ar, em qualquer ambiente, ela Tem. contamina, né, chamado Contamina. Contamina. contaminação cruzada. Então, Cruzada. qualquer pessoa que faz preparação para celíaco é um local exclusivo e único É. para essa É o preparação. local. A gente poderia dizer que seria um local estéril para Exato. glúten, né? Exatamente, Contra o glúten, né? Tem com que ser, certeza. totalmente. Gente, queria agradecer muito sua participação, Maria Célia, aqui no canal Conexão Nutricionistas. Foi maravilhoso entender um pouquinho sobre. É uma arte, né? Da panificação e da Pão. fermentação natural, que nada mais é o resgate das origens, né? Foi muito prazeroso conversar com você e ter esse bate-papo, viu? Queria Ah, agradecer muito a sua participação. eu que agradeço, Paulo, de verdade. Agradeço muito, muito. Foi muito bom, né? Estar na Conexão Nutricionistas, né? E
Muito obrigada por esse privilégio, viu? E, assim, para finalizar, eu gostaria de reforçar o quanto o pão, de fato, é um alimento de corpo e alma, né? Ele não apenas reduz a nossa fome, né? Mas eu acho que é muito além disso, né? Ele é um pão que vende emoção, que entrega emoção, né? E o pão é um elo muito forte, né? Um elo entre aquela pessoa que faz e aquela pessoa que recebe, né? Então, o pão, sem dúvida nenhuma, é um dos alimentos mais afetivos que eu conheço. Lindas palavras, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.